Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Estamos em mais uma escolinha de advertência final e hoje vamos continuar falando, sobre os reis de Israel. Queremos também agradecer que a transmissão está sendo feita pelo irmão Cândido. Muito obrigada, Cândido, E vamos começar a nossa escolinha, ok? Antes de começarmos, vamos cantar e fazer a nossa oração, tá bom? Vamos lá? Bíblia, Bíblia, fala de Jesus. Minha Bíblia, fala de Jesus. De novo? Bíblia, Bíblia, fala de Jesus. Minha Bíblia, fala de Jesus. A Bíblia é a palavra de Deus, ela fala do amor de Deus por nós e do Senhor Jesus. Vamos orar agora. Esther, quer orar para nós? Sim. Papai do Céu, muito obrigado por esse dia. Abençoa essa história e nos dê um bom dia. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, crianças, hoje a gente vai continuar falando da história dos reis de Israel, Hoje eu vou falar especificamente de um rei. Vou deixar o rei de Judá um pouquinho de lado, Porque existiam os reis de Israel e os reis de Judá, conforme nós temos estudado nas últimas lições, e vou falar sobre um rei. Esse rei, a gente já começou a falar na historinha passada, e nessa história vamos continuar. O nome desse rei é rei Acabe. O rei Acabe, Daniel. O rei Acabe era o rei de Israel. Porém, a palavra de Deus nos fala... Vocês sabem, vamos perguntar, vocês sabem de quem que o rei Acabe era filho? Alguém lembra? Não, do rei Onri. Do rei Onri, que era chefe do exército, E ele foi decretado rei, E ele se transformou o novo rei de Israel, reinou durante muitos anos e seu filho Acabe passou a ser rei. Só que Acabe deixou de fazer o que era mal diante do Senhor e começou a fazer o que era certo? Não, Acabe não deixou. Ele fez a mesma coisa que o seu pai Onri fazia. Ele adorava a ídolos. Ídolos, Ele adorava a ídolos, E Acabe continuou adorando. Ele foi tão mal que ele pegou por esposa a uma mulher chamada Jezabel. Jezabel era a esposa de Acabe, E Jezabel era filha de Etbaal. Etbaal era um homem, rei dos sidônios, que adoravam os Balaíns, adoravam aos falsos deuses. Quando o povo de Deus está em o quê? Está em idolatria, o que Deus faz? Deus chama sempre os seus profetas. E naquela época Deus levantou um profeta, e o nome desse profeta era Elias. Elias era um novo profeta de Israel. E Elias chega para Acabe, Deus fala assim: Elias, vai lá para Acabe e fala a mensagem que eu vou dar. E Elias chega para Acabe e passa pelo palácio de Acabe, nenhum soldado prende ele. E ele vai e chega diante do rei. E chega para ele e fala assim: Deus mandou avisar que sobre a minha palavra vai parar de chover. E só vai voltar a chover sob a minha ordem. E Elias vai embora. E Acabe fica assim. Isso, Acabe... Não, Elias não derruba ídolo nenhum. Acabe fica assim, parado, pasmado. Tinha um negocinho aqui. Bom, tudo bem. Acabe fica paradinho e fica pensando: e agora? E não entende, fica... Quem que esse homem? O que esse homem está achando que ele é? Ele simplesmente veio, entrou aqui na minha casa, falou, e eu não pude fazer nada, Sabe por que ele não pôde fazer nada? Porque era a ordem de Deus.
Então Deus fala assim: agora, Elias, você pega e vai para o ribeiro de Querite, e lá você fica e os corvos vão te alimentar. Lá foi Elias para o ribeiro de Querite. E lá ele ficou. E Acabe procurou ele. Durante muitos dias. E Acabe mandou procurar Elias por todos os lugares. Menos no ribeiro de Querite. E os corvos vinham e sustentavam Elias. Os passarinhos vinham, traziam comidinha e punham na mãozinha de Elias. E Elias se alimentava no ribeiro de Querite e tomava aquela água daquele ribeiro, né? Só que o tempo foi passando e finalmente o ribeiro de Querite se secou. E aí Deus chega para Elias e fala para Elias: Elias, você vai até Sarepta, e lá há uma viúva que teme a mim. E você vai chegar e vai pedir pão e água para ela. Então Elias, obediente à vontade de Deus, foi até a cidade de Sarepta. E na cidade de Sarepta existia realmente essa viúva. E essa viúva era temente a Deus. Sarepta não fazia parte do povo de Israel, mas era uma cidade cuja viúva ouvira falar de Deus e ouvira falar o que Elias tinha dito e resolveu obedecer a Deus. Quando Elias chega até essa viúva e fala assim: por favor, me dê um copo d'água. E ela vai pegar a água. Mas ele fala assim: me traga um pouco de pão também para comer. Aí ela fala assim: tão certo como vive o Senhor, eu não tenho pão. Eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de óleo na minha botija. E eu vou preparar. E fui no mato e peguei duas arvorezinhas que tem veneno. E vou preparar junto e vou dar para mim e para o meu filhinho. E nós vamos morrer. E Elias falou: não faça isso. Vá lá, me traga água e faça um pouco de pão. Mas dê primeiro para mim. Depois você dá para você e para o seu filhinho, que Deus prometeu que nunca vai faltar pão na sua panela, né, a farinha na sua panela e nem óleo na sua botija. E a viúva acreditou na palavra do profeta Elias e foi e obedeceu conforme o profeta Elias tinha dito. E foi lá e fez o pãozinho e deu para o profeta Elias e deu a aguinha. Ela poderia ter dito: não, senhor, né? Eu só tenho essa farinha, eu só tenho esse olhinho. E agora, se eu der para você, nem eu, nem meu filho vamos poder comer. E não tá fácil, você não tá vendo a seca? Olha como é que tá tudo seco. Não posso fazer isso. Mas ela fez dessa forma? Não, ela teve o quê? Fé. Ela teve fé em Deus e ela pegou e obedeceu ao que o profeta do Senhor dissera e levou o pãozinho para Elias. Quando a viúva voltou, o que tinha na panela dela? Farinha. E o que tinha na botija? Óleo. E toda vez que ela fazia, que ela terminava de usar farinha, quando ela olhava, tinha mais farinha. E quando ela terminava o óleo nunca se acabava. E assim, durante nem a farinha, durante aqueles 3 anos e meio, aquela viúva e o seu menininho foram sustentados pelo Senhor. O que Deus quer nos ensinar até nesse momento, nessa história? O que Deus quer nos ensinar até nesse momento, crianças, nessa história? O mundo pode estar o quê? Pode estar revirado, as coisas podem estar indo mal para todo mundo, mas aquele que obedece à vontade de Deus permanece. A Bíblia diz, Esther, que 1000 cairão à sua direita, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua esquerda, mas tu
não serás atingido, e somente com os olhos verás a recompensa dos ímpios, né? Bom, assim aquela mulher teve fé e durante esse tempo Elias ficou sendo sustentado na casa dela. Passaram 3 anos e meio. 3 anos e meio, imagina 3 anos e meio sem chover, sem cair um orvalhinho. A terra já estava devastada, estava seca, os animais estavam morrendo, estava uma situação muito, muito difícil. Então Deus chega para Elias e fala: Elias, vai se encontrar com Acabe, porque eu vou mandar chuva para a terra. E Elias vai em direção a Acabe. Acabe havia falado por um servo dele, Obadias, para que procurasse, falou assim: Obadias, você vai por esse lado e eu vou por aquele. Vamos ver se a gente consegue achar algum pasto ou água para que os nossos cavalos, os cavalos do rei, não morram. E Obadias, seguindo a vontade do rei, foi procurar água. E Obadias chega diante de Elias. E aí, quando Obadias vê Eli, ele se prostra em frente de Elias e fala: és tu, meu senhor Elias? Aí Elias falou: sou eu. Aí Obadias fala assim, Elias chega para Obadias e fala assim: Obadias, vai e fala para o seu senhor Acabe que eu vou me encontrar com ele. Obadias leva um susto, fala assim: eu vou falar com Acabe? Não, eu não posso falar com Acabe. Imagina, Acabe, ele está procurando o Senhor por todos os lugares. Ele fez com que a gente fosse nos reinos e que os reis jurassem que o Senhor não estava lá. Ele está maluco atrás do Senhor. O Senhor sabe como eu fui bonzinho. Quando Jezabel, aquela esposa má de Acabe, quis matar os profetas do Senhor, eu escondi 50 numa caverna, 50 em outra, e dei pão e água para eles. Então, Senhor, não faz isso, porque a minha vida está em jogo. Aí Elias chega para Obadias e fala assim: Obadias, tão certo como vive o Senhor, eu vou aparecer. Vai e fala para Acabe. E Obadias obedece ao que o profeta Elias havia pedido. Então, Obadias chega para Acabe e fala para Acabe: o profeta Elias quer falar com o Senhor. Quando Acabe ouve aquilo, Acabe se enfurece e fala: me leve agora até esse profeta Elias. Aí Acabe vai em direção a Elias, e quando Acabe chega até Elias, fala assim: és tu o perturbador de Israel? Por que Acabe disse isso? Porque ele achou, porque o Elias falou, teve seca, teve todos esses problemas. Então, o perturbador não era ele não, era Elias, era o profeta do Senhor. Elias olha para ele e fala assim: eu não, eu não. Tu e a tua casa que adoram os balaíns. Eu não sou não. Eu só falei o que o Senhor me mandou falar. O problema não está em mim não. O problema está em vocês que estão adorando os outros deuses. E é isso que hoje em dia os profetas de Deus falam. Muitas vezes as pessoas falam para nós: você nos perturba. Por quê? Porque a gente fala o quê? A verdade. E muitas vezes eles não gostam da verdade. Sabe por quê? Por que você acha que eles não gostam de ouvir a verdade? Porque eles querem continuar fazendo seus pecados. E Elias fala para ele assim: vamos fazer uma prova. Chame os seus profetas falsos, os profetas de Baal, e vamos fazer 2 montes. Nesses montes, a gente vai fazer 2 sacrifícios. O sacrifício que descer fogo, esse é o sacrifício do verdadeiro Deus. Acabe, pensa e fala assim: tá bom. Ele achava que o dele era. Gostei. Ele achava que o dele era. Sim, ele tinha 450 profetas de Baal. Ele pensa: bom,
eu e os meus 450 profetas somos em muito maior número do que esse homenzinho. Quem que ele está pensando que ele é? Esse rapaz aí, olha o sapato dele, olha a roupa dele humilde, vem a pé, vem chegar para mim, perturba o meu povo. Eu tenho tudo isso. Olha aqui o tamanho da minha igreja, eu tenho 450 profetas. Isso vai ser fácil. E chama os seus 450 profetas e todos se reúnem no Monte Horebe. E lá no Monte Horebe, eles começam, os 450 profetas começam a gritar e a espernear e a chamar. Colocam aqui o sacrifício, né? E lá vem os 450 profetas chamando. E o povo não perdeu, né? Porque povo é curioso. Povo gosta. Deu qualquer probleminha, junta todo o povo de Israel. E o povo de Israel não deixou por menos. Estava tudo lá. Uma multidão de gente para ver. E os profetas começam. Desce fogo, Baal! Desce fogo, Baal! Desce fogo, Baal! E eles começam. E Elias olha para o céu e nada de descer fogo. E eles falam, desce fogo, Baal! Desce fogo, Baal! Desce fogo, Baal! E chega meio-dia, ele já estava a manhã toda lá gritando. E Elias, e aí? Se machucando. Será que Baal está passeando? Vai ver, Baal tá dormindo, ou ele resolveu viajar, né? Baal não tá escutando, pode ser, gritem mais alto. E aí eles começaram a pegar facas e começaram a se esfaquear e a sanguentar. Bater assim com a faca neles para sangrar assim. E falava, desce fogo, Baal, desce fogo, Baal, desce fogo, Baal. E cadê o fogo? Sumiu, nada de fogo, não tinha fogo nenhum. E aí, no final da tarde, quando o povo já estava lá cansado de ver aqueles profetas gritando, desce fogo, desce. Aí Elias fala, venham até mim. Aí o povo vai tudo até Elias. Aí vai lá e fala assim, vamos arrumar o altar do Senhor. Ele pega 12 pedras representando as 12 tribos de Israel e arruma o altar do Senhor. Pega o cordeirinho, o holocausto, imola, né? Mata o holocausto, divide ele em pedaços e coloca em cima do altar do Senhor. Só que aí ele fala assim, peguem água. Aí ele faz uma cova, assim, um buraco ao redor do altar e fala, taquem água aqui dentro. Aí o povo vai lá e taca água aqui dentro. E os profetas de Baal, e os profetas de Baal ali do lado de Acabe, olhando. Não vai cair fogo coisa nenhuma, você acha? Não caiu fogo com a gente, estamos o dia inteiro aqui gritando, vai é nada. E Elias fala assim, peguem outro tanto de água e taquem novamente. Pegaram outro tanto de água e tacaram novamente. Mais uma vez, terceira vez. Peguem mais. E pegaram de novo e tacaram. Tinha tanta água que molhou o sacrifício, molhou as pedras e encheu o vale ali, a cova que eles tinham feito de água. Então Elias levanta as mãos para o céu e faz uma oração. Eles deixaram e fala assim, pegar nada, né? Primeiro ele olha para o povo e fala assim, escolheis a quem sirvais. Se Deus é Deus, serviu. Se Baal é Deus, serviu. Aí o povo fica tudo assim, ninguém responde nada, né? Aí ele olha para o céu e fala, Senhor, aqui estou eu, seu profeta. Mostra para esse povo que eu não estou aqui segundo a minha vontade, mas que o Senhor é o único Deus e que me mandaste aqui para mostrar para esse povo quem é o Senhor. Elias tinha acabado de orar e desce fogo no céu, consome o sacrifício, consome as pedras do altar e toda a água que estava. E o povo se ajoelha
e exclama: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas as pedras se derreteram? Derreteram. Foi uma grande vitória. Deus mostrou para todo o povo quem era o verdadeiro Deus. E Elias olha para os profetas de Baal e fala assim: matem todos eles. E aí o povo vai mata todos aqueles 450 profetas de Baal. E Acabe, abaixa a cabeça e vai para casa de Jezreel, entra no seu carro e fica ali quietinho. E fica quietinho para casa dele, vai para lá. E aí o povo crianças. É isso mesmo. E aí o povo vê quem é o verdadeiro Deus. O que a gente quer ensinar? Quando ele foi pra casa, o que aconteceu? Isso é outra história. Deixa eu ensinar agora. Espera um pouquinho. O que Deus quer ensinar nessa história? O que Deus quer ensinar nessa história? Deus já mostrou isso algumas vezes para os seus filhos. Deus precisa de muitas crianças. Deus precisa de muita gente para mostrar que Ele é Deus? Não. Quantos profetas de Deus existiam ali? Um profeta de Deus. Quantos profetas do inimigo, de Satanás, existiam ali? 450. Não era pouca gente, né? E quem que foi vitorioso? Elias. Qual foi um outro exemplo que Deus mostra que é Ele que batalha pelo seu povo? Josué, né? Quando teve a questão de Josué, até o último rei que a gente falou, Josafá. Então, o que Deus quer ensinar? Daniel, senta direito. O que Deus quer ensinar nessa história? Ele quer o quê? Ele não precisa de uma multidão, ele precisa de pessoas o quê? Obedientes, que queiram fazer a vontade de Deus. E ele fez, Elias foi obediente e o resultado daquilo, ele teve uma grande vitória. Quem quer ser igual a Elias e batalhar nas fileiras do Senhor? Hein? Quem quer ser igual a Elias? Eu também, né? Quem quer ser igual a Baal? E Acabe? Alguém quer ser? Né? Por quê? Porque a gente tem que dar do lado do quem? Do vitorioso, do lado do Senhor. Amém? Se nós estivermos independente, por exemplo, alguma criança, um monte de crianças querem fazer o que é errado. Vocês vão fazer o que é errado? Porque um monte de crianças vão fazer o que é errado? Não, a gente vai fazer o que é certo, segundo a vontade de Deus. Vamos orar então e vamos agradecer a Deus por essa história e pedir para que Deus nos faça crianças o quê? Obediente, apesar de muitas que não quererem obedecer, ok? Vamos lá. Quer orar, Dani? Quer orar? Papai do céu, obrigado por esse culto, abençoe e faça que todas as pessoas até serem Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém, e que possamos ser obedientes, né? Amém, crianças. Semana que vem vamos continuar a historinha e vamos entender mais um pouquinho da história dos reis de Israel e o que o Senhor quer nos ensinar, ok? Que Deus abençoe a todos e até a próxima escolinha de advertência final. Tchau, tchau.